Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 22 a 30. A porta é estreita. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, para todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há muitos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Lucas 13, 24. Estamos na quarta-feira da 30ª semana do Tempo Comum, e a liturgia nos mostra Jesus atravessando cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém, acompanhado de seus discípulos e discípulas. O caminho da Galileia, onde Jesus cresceu, até Jerusalém, é a parte mais longa do Evangelho de Lucas, onde, muito mais do que um caminho geográfico, o Senhor percorre um caminho catequético, ensinando e formando seus seguidores e apresentando a boa nova para o povo. Desta forma, Jesus também demonstra a natureza missionária e itinerante da Igreja. Pelo percurso, o Senhor Jesus se relacionava e transmitia ensinamentos, despertando curiosidade em pessoas anônimas e desconhecidas que ficavam à vontade e faziam perguntas e ganhavam as respostas. Isso nos mostra quão acessível e aberto é o Mestre, seu enorme poder de ouvir, sua paciência a toda prova, sua disposição ilimitada. De fato, Jesus não se deixava aprisionar por círculos e grupos restritos, não fazia o papel do politicamente correto tão frequente no mundo de hoje. Pelo contrário, ele apresentava o que é bom para o ser humano e o caminho do bem. O evangelista diz que alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? A pergunta foi motivada por algum ensinamento anterior. Certamente esta pessoa estava ouvindo a pregação e teve essa curiosidade. Esta é uma pergunta que traduz uma ideia e um direcionamento muito difundido no judaísmo do tempo de Jesus, e depois também no cristianismo. Nas escolas religiosas da época, circulavam 3 correntes principais. A primeira afirmava que todos os judeus, pelo simples fato de pertencerem ao povo eleito, estavam automaticamente salvos. A segunda dizia que não bastava fazer parte do povo eleito, mas era necessário observar a lei de modo impecável, e por isso somente uma pequena parte de Israel se salvaria.
A terceira defendia que todos os judeus se salvariam e também os pagãos que aceitassem viver conforme a lei. A resposta de Jesus não é literal. A resposta de Jesus faz um convite ao esforço, à perseverança e à reflexão, contando esta pequena parábola. Fazei todo o esforço possível para entrar na porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. A porta estreita faz referência a uma pequena abertura que havia nos muros das cidades antigas. As cidades antigas eram muradas, nos muros havia uma grande porta para entrada e saída de pessoas e transportes, que, por uma questão de segurança, permanecia fechada à noite e só abria no dia seguinte. Do lado desta grande porta, geralmente havia uma pequena abertura, chamada de porta estreita, suficiente para a entrada de apenas uma pessoa por vez, e ainda com dificuldades. Era usada por quem não conseguisse chegar antes que a grande porta fechasse, ou mesmo que necessitasse sair antes da abertura da grande porta no dia seguinte. Algumas pessoas não conseguiam passar pela porta estreita, tendo que ficar expostas aos perigos do lado de fora. Essa alegoria era muito aplicada na antiguidade para referir-se a coisas difíceis que exigiam esforço e às situações de perigo. Com essa resposta, Jesus está falando sobre o acesso à salvação, ao reino de Deus, ao acolhimento da Boa Nova na vida da pessoa, com todas as suas consequências. Existe também um outro ponto incluído na explicação do Senhor. Como somente as pessoas pequenas passavam com facilidade pela porta estreita, ele diz que os pequeninos, as crianças, os humildes, enfim, aqueles que se fazem pequenos, acessam o reino com mais facilidade. Desta forma, ele mostra mais uma vez a necessidade de fazer-se pequeno para lhe pertencer. Didaticamente, ele continua: uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois.